Boa noite, eu sou Caio Fernandes, estudante de Ciência da Computação pelo Instituto Federal Goiano Campus Morrinhos e estou cursando a disciplina de Física 3. A atividade de hoje é sobre eletrostática e eu vou falar sobre a lei de Coulomb. Nessa atividade hoje eu vou provar que, não importa o sinal das cargas envolvidas, a força envolvida vai ser sempre a mesma. Não importa se as cargas são de sinal positivo ou se tem sinais diferentes, ou se tem sinais negativos. Bom, agora irei colocar na prática os conhecimentos da lei de Coulomb. Aqui no papel, temos duas cargas de sinais positivos e duas cargas de sinais negativos. Notemos que ambas as cargas têm sinais iguais, não importando se são positivos ou negativos. Nestes casos, quando as cargas possuem sinais iguais, elas se repelem, não importando se são positivos ou negativos. Quando as cargas possuem sinais diferentes, elas se atraem, não importando se o primeiro é negativo ou positivo e o segundo ou vice-versa. Bom, o objetivo da lei de Coulomb é justamente calcular a força entre essas cargas pontuais. O que são cargas pontuais? São cargas que têm tamanho desprezível, ou seja, se desconsidera forma ou peso ou qualquer medidas que possam ser mensuradas. Bom, esta é a fórmula para a qual se usa para calcular a lei de Coulomb, ou seja, a força eletrostática envolvida entre duas cargas pontuais. Nesta fórmula temos aqui o K. A letra K representa a constante eletrostática do meio, ou seja, a constante que representa aquele meio. É aquele valor que irá mudar de acordo com o meio. Já aqui temos duas cargas, Q1 e Q2, divididas pela distância ao quadrado. A distância é representada pela letra D. Este D que está separando as duas cargas. Também não se pode esquecer que força é uma grandeza vetorial e que é representado pelo setinha apontando para o lado direito em cima da letra F. Neste cálculo serão utilizadas e sempre serão utilizadas unidades de medidas representadas no Sistema Internacional de Unidades, pela Convenção do Sistema Internacional de Unidades. Na Convenção do Sistema Internacional de Unidades, em relação às grandezas que teremos que usar para medir nessa atividade, serão força, que é medida em newtons, representado pela letra N, carga, representado pela letra C, que são os coulombs, e D, que representa os metros. E bom, essa é a constante eletrostática no meio, geralmente a mais utilizada em exemplos em atividades, uma vez que é a constante do ar. Pessoal, e não podemos nos esquecer que as cargas, no momento que se é aplicado na fórmula, são em módulo. Você não pode colocar o sinal das cargas. E é isso, mais para frente a gente vai perceber que faz toda a diferença. Temos aqui um exemplo bem simples, em que há duas cargas de mesmo módulo e também sinal, ou seja, sinais positivos. Nisso resultará numa repulsão, as cargas irão se repelir. E aqui abaixo temos o mesmo caso, porém com sinais opostos entre as cargas, ou seja, elas irão se atrair. E nos dois casos, teremos a distância igual a 1 metro, ou seja, já está no Sistema Internacional de Unidades, SI. E esta é a nossa querida fórmula que iremos usar para utilizar neste caso. Bom pessoal, aqui já estamos aplicando na fórmula. Eu coloquei todas as informações do problema na fórmula e aqui estamos. Aqui temos a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes newtons,
vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado, multiplicando pelas duas cargas que são correspondentes a 1 coulomb e 1 coulomb. Notemos que não interessa se essas cargas forem negativas ou positivas, que elas sempre serão positivas, uma vez que temos aqui o módulo, tá, pessoal? Nas duas cargas representadas aqui na forma, tá bom? Então, não faria diferença se fosse esse exemplo aqui ou esse, como temos a mesma distância e o mesmo valor de cargas, não vai interessar o sinal aqui pra gente, tá bom? A gente vai pegar aqui e dividir isso tudo por d ao quadrado, que é a distância ao quadrado, 1 metro ao quadrado. O que a gente pode tirar aqui, né? O que a gente vai poder cortar? Temos aqui o metro ao quadrado embaixo e o metro ao quadrado em cima, né? Então, a gente pode cortar esses metros ao quadrado aí. Temos coulomb ao quadrado e coulomb. Aqui temos coulomb ao quadrado também, uma vez que coulomb vezes coulomb vai dar coulomb ao quadrado. Isso aqui está embaixo, isso aqui está em cima, então a gente vai poder cortar, né, galera? Bom, isso aqui desconsidera, uma vez que a gente já descobriu que não precisa representar o menos, o negativo, né? Então, o que a gente vai ter aqui? De restante, teremos força eletrostática vetorial, né, sempre, igual a 9 vezes 10 a nona newtons. Isso tudo dividido por 1, né, galera? E sabemos que tudo dividido por 1, qualquer coisa que se divida por 1, será sempre o próprio valor, ou seja, força eletrostática igual a 9 vezes 10 a nona newtons, tá certo? Só circular aqui. Enfim, galera, força representada em newtons, com relação à unidade acertamos, e também com relação à força que as cargas vão fazer uma sobre a outra, também acertamos. Enfim, as cargas terão também o mesmo módulo que a gente acabou de descobrir. O módulo é 9 vezes 10 a nona newtons, então temos aqui 9 vezes 10 a nona newtons para as duas cargas, né, galera? 9 vezes 10 a nona newtons. Tá certo? Enfim, galera, foi um exemplo bem simples mesmo, só para a gente pegar aí a ideia do que é a lei de Coulomb. Enfim, essa foi minha atividade. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.